Lembra no vídeo da semana passada ou retrasada que eu fiz a costela com o ancho? Então, esta peça aqui que sobrou, eu quero fazer o vazio com o contrafilé, ou seja, o chorizo com o fraldão. E aí, viventes, esse vídeo aqui no canal é inédito, mas aqui no Rio Grande é muito tradicional em festas de final de semana e no tradicional churrasco. Então, fica até o final que tu vai ver um baita de um assado. Viventes, preciso fazer agora aquele corte especial. Sempre uma boa enxarada, numa faca boa. E agora eu vou fazer aquele corte. Vou cortar aqui, ó, reto, para aproveitar. Sem o osso termina aqui, ó, ou começa aqui. Então eu vou pegar a faca e já, ó, já dei um corte grande aqui, ó. Já cortei, né? Porém, eu tenho que também tirar o contrafilé aqui. Então a faca desvia o osso, ó. Ou também posso usar a serra, né? Para fazer um corte bem reto aqui, ó. Bem reto aqui em cima do osso. Mas eu vou cortar em cima do osso para deixar bonitaço o negócio. Espera que eu vou buscar a serra. Voltando com a serra e... Já foi. Mais um corte. Olha aí, já foi. Esse agora sai de cena, porque esse aqui é pro assado do churrasco dos amigos à noite. Vamos assar esse daqui. Então, depois de retirar aquela peça que estava incomodando aqui, que vai pro outro assado, ficou aqui, ó, o osso do contrafilé. Então tem que tirar o osso do contrafilé. E aí abrimos aqui, bem na pontinha do osso, porque pega um osso cartilaginoso, ó, tá? E aqui, gente, posso vir por baixo, como eu tô tirando agora, ó. Como posso vir um pouco por cima, ó. Mas colocando a faca bem devagarinho por baixo, ó, e cuidando da minha mão que tá aqui, vou tirando então todos os 3 ossinhos que aqui estão, porque aqui, né, não esqueçam, a gente tem que deixar o máximo de carne, e o máximo de carne aí tem que deixar aqui as bananinhas por dentro, né, para não tirar tudo. E aí o osso vai saindo então, a faca passa por baixo do osso e vai nos formando o corte que eu quero. E aí vai sair então os 3 ossos, porque para fazer este corte aqui preciso tirar os ossos, né? E aí tirando os ossos fica só a carne vivente. E assim como eu fiz lá com a costela com o ancho, eu vou fazer agora com fraldão, mas gosto sempre de dar o outro nome, que é o vazio. E aí depois de desossado, vamos abrir e fazer daí no espeto este corte aberto. E continuem, tá? Continuem aí nos comentários, deixando dicas de um assado que tu nunca viu, vivente. Assim como uns que eu faço aqui. Porque às vezes o repertório vai acabando de assado, né? E quantos assados que eu já fiz aqui pro canal que eu nunca tinha feito. Porque não é, você não vive. Faço muito assado, mas também não vivo só de assado, né? Então, ó, sai esse ossinho aqui, tá? Então, depois dessa peça desossada, eu quero abrir aqui, ó. Abrir o contrafilé. Deixa a gordurinha, não tira. E abre o contrafilé para deixar o corte, além de mais bonito, aberto, né? Traz para cá a peça. E aqui tem um levezinho osso, ó, que sai
ali na diferença do alcatra, então a gente tira ele fora. Ou se eu não quero, né? Faz favor, né? E aqui tem a continuação do osso, que eu tiro ele, que eu não quero ele aqui. Esse nervo aqui que também não pode ficar aqui, né? Nervo não dá, né? E aí está pronto todo esse corte. Não vou tirar esse sebinho, não vou tirar. Não briga comigo que eu não vou tirar. Não quero tirar o sebinho. Mas ficou muito grande, né? Só que, viventes, esse corte aqui de baixo, ó. Esse aqui não é fraldão. Esse aqui é o pacu, ou bife do vazio, que neste momento sai de cena. E ficamos aí sim, ó, com o lombo com o vazio inteiro. Virando a peça. Ah, olha que espeto maravilhoso. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, tirar só os excessos. Aqui eu tenho aquele nervo grosso do contrafilé, ó, que eu não quero deixar na carne, porque isso aqui atrapalha. Já tem um vídeo aí no canal que eu mostro como se tira todo esse nervo, né? Que aliás fez muito sucesso. Muitas perguntas, muitos elogios, tem até o xingamento também, porque é normal, né? Nem Jesus agradou a todos. Imagina o tal de Marcelo Bolinha. Aqui vamos tirar essa pelanca brava, que não pode ficar, ó. Aqui tem mais um pedaço. O que tem mais para tirar aqui? Já era! E agora? Ah! Olha o tamanho desse espeto aqui, gente. Olha aí. Aqui tem mais uma pelezinha para tirar. Vou tirar agora. Então, sai de cena esse pedaço aqui. E agora, olha o que ficou esse espeto. Fui lá buscar aquele espeto de inox que não descola, não solta as tiras, não tem cheiro. Inox 304. Tem lá no site marcelobolinha.com.br. Garantia vitalícia contra corrosão. Me diz algum outro que tem aí. Só esse. Te liga, vivente. Precisa vender espeto também, né? E agora, o contrafilé aqui. Aquela velha artimanha, estratégia de botar a parte mais grossa pro final. Começamos aqui, ó. Olha agora a dica, tá? Isso aqui tá caindo, então eu dobro pra cá e começo a fazer, ó. Abro o espeto um pouquinho com a mão para começar a colocar a carne aqui, ó. Então, primeira colocada e depois eu venho, vou abrir um pouco, ó, abro o espeto aqui e espeto outro pedaço, ó. E de lá para cá, de cá para lá é só abro um pouquinho mais na mão, ó. Abro e trago para cá toda a peça e assim, vivente, vai indo. Muitos dos comentários e muitas pessoas quando me encontram na rua falam: Bolinha, como é que tu consegue assar no espeto e tal? Gente, na minha, de novo, humilde opinião, espeto é mais fácil que grelha, tá? Claro, cortes grandes, né, vivente? Cortes grandes, né? Medalhãozinho é grelha, né? E vou espetando. E vou espetando. E vai espetando. E vai espetando. E vai espetando. E aí chegamos no final. Sem chororô, sem mimimi. Vamos começar a esticar a peça. Olha que coisa mais linda. Eu fico emocionado, gente. Olha aí. Tá tão travado, ó, que não cai mais, ó. Ó. Travadinho. Foi trançado, trancou a carne. Tá travadinho. Agora é o seguinte. Tá caindo aqui o sebinho. Vou tirar para não ficar feio. Tirar as coisas que estão tudo aqui. E agora, né? Aquele velho método de sal. E azeite, claro, né?
Depois de ter deixado esse chorizo com vazio pronto, espetado, e a brasa de lenha já está pronta, vamos colocar o azeite e o sal nesta carne e ir para o fogo, né? Ah! Aquela massageadinha. Gente, eu sei que alguns podem estar entrando, sei que algumas pessoas podem estar entrando no YouTube hoje aí, né? E vou contar uma coisa para vocês, tá? Eu a vida inteira coloquei sal direto na carne, mas quando eu comecei a usar azeite de oliva, fica muito melhor. Mudou tudo minha concepção de sabor de carne. E aí o sal que eu uso é aquele triturado, que é um pouquinho mais grosso e mais fino ao mesmo tempo e igual ao de parrilla, tá? Porque depois de pronto eu não preciso bater. E o sal grosso, né, que foi me ensinado assim, ele é um sal, eu acredito que é mais agressivo, mais forte, né? E esse aqui não. Depois de colocado, com o azeite assim ele não sai. E não precisa bater a carne, ela não fica nem sem sal, nem sonsa e nem salgada demais. E aí, tá pronto. E depois de pronto, eu não preciso bater. Então esse é uma maravilha, tá? Tá pronto. E ao colocar o azeite, o sal gruda diferente, o sal fica diferente. E o aroma, antes e depois do assado, é totalmente outro. Então agora, vamos colocar no fogo, vamos lá. Aliás, na brasa, porque a brasa já está pronta. E como nos velhos tempos, lá no começo do canal do YouTube, lá no sítio, é de lenha, vivente. É de lenha. Vamos? Zá, fogo velho, beleza. Enquanto vai assando, vou ver o tempo que vai dar, fazer aquela limpeza aqui, né? Porque sabe que bagunça na cozinha é comigo. Aliás, bagunça na frente da churrasqueira é comigo, porque churrasco sem bagunça não existe. Passou 50 minutos, olha o que tá do outro mundo, esse assado tá do outro mundo, com lenha não adianta, né? Tem que contar uma coisa para vocês. Lembram, né, que eu falei ali daquele corte inteiro, corte raiz, que é muito cultural aqui no Rio Grande do Sul, o vazio inteiro com contrafilé, mas também podemos chamar de chorizo com vazio. E esse é o vídeo de hoje, o chorizo com vazio, vivente, feito a lenha, azeite de oliva, sal triturado. Tá simplesmente de tirar, não vou tirar porque senão eu mostro a careca, né? Mas tá de tirar o chapéu, Ah? Que isso? Olha aí no sofá da tua casa e cai pra trás, lame a tela do celular, do telefone, te atira na televisão, que é assim que tá esse assado. A lenha, gente. Isso aqui tá demais. E você sabe, né, que coragem não falta? Presta atenção, vivente.
Ah, que sai o espeto inteiro. Quando eu falo para prestar atenção, Vivente, é agora. É agora. Sabe que, ó, se tá mais molinho, tá o ponto menos para mal. Aqui, tudo bem aquele ponto. O ponto molhado. Faca boa. Agora eu vou olhar isso aqui. Tô emocionado. Tô emocionado. Isso aqui tá demais. Nossa. Quero ver. Agora eu quero ver. Chama aí todo mundo. Chama o síndico, o Tim Maia, quem quiser chamar. Pode chamar, porque aqui, ó. Olha a cor. Olha a cor. O cheiro. E se tá tudo assim cheiroso? A lenha. Essa gordura, caramelo escuro. Dá um like aí, Vivente. Compartilha com os amigos. Sou obrigado a pedir isso, né? Porque isso aqui tá demais. E se gostou, deixa nos comentários e pede o teu assado que tu nunca viu ou que não tem aqui no canal, que eu faço pra ti. Eu sou obrigado a degustar, né? Eu vou naquele ponto molhado que eu gosto de falar pra vocês, né? Eu gosto do ponto molhado. Eu quero aqui, ó. Eu quero o ponto molhado, ó. Eu quero o ponto molhado. Eu quero o ponto molhado. Esse é pratinho de sofá, tá? Olha, vou dizer uma coisa, nem meu pai assou tão bem assim, tá? Agora eu vou falar porque isso aqui tá demais, tá demais. É daqueles churrascos de inspirar, esse aqui tá daqueles. Carne no frigorífico Zimmer, feito na lenha, aqui num lugar especial em Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Um lugar chamado Canto Brúzios. Procura aí no Instagram, @CantoBrúzios. Maciez, sabor. Nós estamos em novembro, mas são gados que se alimentaram em pastagens de azevém, agora no inverno gaúcho, que tem realmente um sabor totalmente diferenciado de carnes de outros estados. Cada estado com seu sabor de carne, mas essa daqui, de pastagens de inverno do Rio Grande do Sul, é simplesmente algo fora do comum. Deixo o final do vídeo para vocês pensarem e falarem alguma coisa, porque eu vou continuar aqui, porque vocês sabem, né? Aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, vocês vão ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, Vivente. Bom apetite!